Um crime que choca. Preste atenção nessa história. Quando eu ouvi, eu estava assistindo o Gotino. Olha, impressionante essa história aqui. Um adolescente, 14 anos. Ele teria matado o pai, a mãe e o irmão de apenas 3 anos. E ainda tentou esconder o crime. Ele depois confessou o que fez e foi frio. Disse que matou os 3. Motivo? A reportagem conta. Em meio a um caso de desaparecimento, a confissão que mudaria toda a investigação. Confessou numa boa, confessou tranquilamente que fez de uma maneira até fria, para nós que temos bastante experiência nisso aí, nesse tipo de ocorrência, e ele disse não estar arrependido. Pai, mãe e o filho caçula foram encontrados mortos no quintal da casa em que moravam. O assassino, o primogênito da família. Eu perguntei para ele qual seria a motivação para isso tudo aqui. Ele é o fato dos meus pais não aceitarem um relacionamento que eu tinha. O enfermeiro Antônio Carlos e a cabeleireira Inália moravam com os filhos em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a relação entre pais e filhos parecia amorosa. Inália se declarava para o marido e os filhos. Mas quando foi que tudo isso mudou? A família simplesmente desaparece. O pai, a mãe e o filho caçula. O filho mais velho, no dia seguinte, é que dá o alerta para o restante da família. Procura a avó e diz que os pais não voltaram para casa depois de socorrer o filho mais novo. Segundo o primogênito, o Toninho, apelido do filho mais novo, teria ingerido acidentalmente cacos de vidro. Inclusive, segundo o adolescente, existiria sangue na casa. Assustados, os pais teriam ido então socorrer a criança de 3 anos de idade e não voltaram para casa. Nossas equipes percorreram todos os hospitais aqui da região e adjacências e nenhum dos hospitais essa família deu entrada com o suposto engasgamento com caco de vidro. Enfim, então aquilo ali gerou um pouco de perplexidade. A Polícia Civil foi acionada, buscas foram feitas na região, mas durante 2 dias, uma pergunta ficou sem resposta. O que teria acontecido com Antônio, Inália e Toninho? Um mistério para a polícia que logo após o registro do boletim de ocorrência de desaparecimento, começou buscas pela cidade. Antônio, Inália e Toninho teriam simplesmente sumido. Só que com o andar das investigações, a polícia conseguiu encontrar em cantos da casa algumas manchas que não seriam compatíveis com o ferimento de uma criança. A quantidade de sangue existente no local era bem compatível, muito superior do que o simples acidente doméstico, né? E muito do local já havia sido desfeito. Inclusive algumas vestes com sangue, já havia algum princípio de foco de incêndio nessas roupas. Diante disso, o filho mais velho do casal chamou um tio e confessou algo difícil de acreditar. A família não estava desaparecida, estava morta. Verificamos que ele estava pesquisando como fazer para receber FGTS de falecido. E nos disse que o pai dele teria uma quantia de cerca de R$33 mil para receber de FGTS. Então, até que ponto a motivação seria uma ou outra, ainda não está definida. Um adolescente de 14 anos seria capaz de agir sozinho? É perfeitamente possível que um garoto de 13, 14 anos consiga fazer o uso de uma arma, se tiver alguma experiência anterior, desde que saiba manusear, fazer o uso e fazer um disparo de arma. Tampouco não se pode duvidar da capacidade de um adolescente de fazer a articulação de um crime dessa gravidade. Polícia continua as investigações para saber se o adolescente infrator agiu sozinho ou não, ou se foi induzido por alguém. Inicialmente está respondendo por triplo homicídio, duplamente qualificado, né? Porque é recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, estavam dormindo, né? E também utilização de arma de fogo, tá? E motivação fútil. Ele não se arrependeu, né? Diz que não se arrepende do que fez, né, Gardinho? Ele disse que não se arrependeu e que faria tudo novamente. E foi premeditado, né? O garoto que acabou planejando todo o crime. Nós ouvimos na reportagem o comentário do comandante Diógenes,
e a polícia segue com as investigações. Me lembrou muito aquele caso do garoto Pesseguini, né, que também fez a mesma coisa. Agora, nesse caso aqui, um detalhe a mais, né? Ele segurou a onda, sabe? A investigação continuava, a polícia tentando verificar o que aconteceu. Ele foi dissimulado, né? Ele foi dissimulado, segurou só uma hora que ele falou, ó, quer saber, eu vou confessar, falou pro avô, o avô falou pra polícia. Essa foi a história, realmente muito trágica essa história. Uma tragédia mesmo, hein?